Olá, bem-vindo a mais um vídeo histórico, daqueles onde a gente aprende não só sobre a profundidade do estudo, da meditação, do yoga, mas da história, aprende sobre a vida de grandes mestres e professores. Para você que não me conhece ainda, eu sou o Vitor, sou economista de formação, mas depois de uma cura extraordinária de um câncer, meu trabalho com superimunidade, tenho levado yoga e meditação da maneira mais profunda, mais estudada possível aos meus alunos e de acordo com o que eu aprendi com os grandes professores que eu tive. Há 20 anos trabalho nos processos de cura e transformação e espero estar podendo ajudar você. Hoje a gente vai falar de quem? A gente vai falar de Krishnamurti. Krishnamurti foi filósofo, escritor, orador e educador indiano. Por que eu vou falar de Krishnamurti? Eu vou falar de Krishnamurti porque meus professores, ambos os professores que me ensinaram e me conduziram durante décadas para que eu pudesse entender melhor o mundo do yoga, entender a profundidade do yoga, esses professores tiveram como referência Krishnamurti. Tanto o professor Hermógenes quanto o Lino Miele sempre me pediram, me indicaram, me orientaram a estudar Krishnamurti. E você vai entender o porquê disso, a importância do estudo de Krishnamurti. Me acompanhe. Krishnamurti sempre ressaltou a necessidade de uma revolução na psique, uma revolução na forma de entendimento do próprio indivíduo. Ele enfatizou que tal revolução não poderia ser levada a cabo por nenhuma entidade externa, religiosa, política ou social. Uma revolução que só poderia ocorrer através do autoconhecimento, através do autoestudo, bem como da prática correta da meditação ao homem liberto de toda e qualquer forma de autoridade psicológica. E nisso ele é grandioso. Na forma como Krishnamurti aborda essa temática, né, e isso Hermógenes, e isso Lino, sempre procuraram ressaltar e me orientar desta maneira, para as pessoas perceberem quando estão presas a pensamentos e condições limitadas, limitantes, a domínio, a fé cega. E isto era o que unia esses meus dois professores, nessa orientação dos ensinos de Krishnamurti. Falando de Krishnamurti. Krishnamurti nasceu na Índia, em Madanapalli, no dia 11 de maio de 1895 e fez a sua passagem em 17 de fevereiro de 1896 na Califórnia com 90 anos. Ele é o sobrevivente, né, de 10 irmãos, né, são 3 irmãos que sobreviveram. E aos 13 ele começa a ser educado pela Sociedade Teosófica, que o considerava um grande mestre. E aqui nós temos um ponto muito importante. O pai dele, o pai de Krishnamurti, se tornou um secretário executivo da Sociedade Teosófica. E foi desta forma que os líderes da Sociedade Teosófica conheceram o jovem Krishnamurti. Até quero fazer, falando em o jovem Krishnamurti, faço uma indicação de um filme muito bonito, muito de George Lucas, do Guerra nas Estrelas, mas é um filme chamado Indiana Jones e o Jovem Krishnamurti, que relata esse encontro, como se o jovem Indiana Jones tivesse encontrado na juventude o jovem Krishnamurti e o diálogo entre os dois. É um belo filme para jovens, um filme infanto-juvenil, mas muito, muito interessante, né? Mostrando esse apreço do George Lucas, né, pelo Krishnamurti. Então vale a dica, esse filme vocês conseguem achar na internet. Então, uma vez reconhecido como um ser especial, especialmente por Charles Leadbeater, que era um importante membro, quase um braço direito de Madame Blavatsky, que é a coordenadora, fundadora da Sociedade Teosófica, ela inicia sua preparação a partir de 1909, educando, auxiliando nos estudos de Krishnamurti. A ideia era de Krishnamurti fosse
o instrutor do mundo, era conhecido como a pessoa que veio para reformular todos os ensinamentos, unificar os ensinamentos da tradição, como se fosse um avatar, um enviado da espiritualidade para organizar os ensinamentos espirituais, já que a Sociedade Teosófica estudava de forma aberta diversas tradições, né? Ela tinha uma forma aberta de estudar, até hoje, de estudar as diferentes tradições. Mas Krishnamurti tinha essa visão, né? Eles tinham essa visão em relação a Krishnamurti de que ele seria o novo instrutor do mundo, aquele que iria fazer a guia de entendimento das pessoas e o entendimento das diferentes tradições. E aí eles foram surpreendidos. A morte do irmão Nitya, em 13 de novembro de 1925, o irmão mais jovem aqui de Krishnamurti, culminou com uma profunda experiência de transformação e compreensão. Krishnamurti mudou muito, se tornou muito mais contemplativo, mais calado, resolveu revisar tudo o que havia estudado, toda a preparação que recebeu a partir do momento da morte de seu irmão. E nisso causou uma certa cisão em relação a essa expectativa que a Sociedade Teosófica tinha em relação a Krishnamurti. Então, para entender isso, Krishnamurti, a partir de então, começou a defender uma outra forma de se perceber a espiritualidade e a caminhada evolutiva do indivíduo. Krishnamurti dizia: afirmo que a verdade é uma terra sem caminho. Não tem um caminho definido para a verdade. O homem não pode atingi-la, a verdade, por intermédio de nenhuma organização, de nenhum credo. Tem de encontrá-la através do espelho do relacionamento, através da compreensão dos conteúdos da sua própria mente, através da observação. Isso é extremamente revolucionário, no sentido em que ele começa a dizer da não necessidade das instituições. Revolucionário na sua vida, a partir do momento que ele era a principal figura, o principal instrutor, o prometido para organizar uma grande instituição como a Sociedade Teosófica. E aqui ele traz essa questão da liberdade e da noção de não estar preso a credo e religião, e eu trago essa imagem e para que essa reflexão seja feita de maneira profunda. Quando as tradições e o próprio yoga hoje em dia é tratado de uma forma como seita, como religião, como crença cega, como uma busca por resultados financeiros, né? Mesmo disfarçado, né? Busca de fama, né? E a gente viu muito isso nas transmissões de aulas gratuitas, né, na internet, e a gente vendo a busca pela forma, pela fama, pelo dinheiro, mas não no processo fundamental de evolução do indivíduo, que é o desenvolvimento da autoobservação, do autocuidado. Então Krishnamurti alerta sobre isso, se você vai ler os textos, fica muito nítido esses ensinamentos. Krishnamurti fundou várias escolas em diferentes partes do mundo, onde crianças, jovens e adultos pudessem aprender juntos a interrelação, a importância da interrelação, a viver num cotidiano de compreensão da sua relação com o mundo e com os outros seres humanos, de descondicionamento e de florescimento interior. Então, a preocupação com educação em escolas era algo muito presente na estruturação após, né, o posicionamento dele de forma diferente da Sociedade Teosófica, né? Ele vai trabalhar muito nesse processo de escolas, essa interação entre crianças, jovens e adultos, e também essa questão do descondicionamento para florescimento interior. Veja como esses detalhes são muito importantes, né, dentro dessa estrutura de ensinamento dele.
E aí, para finalizar aqui, a forma como ele vê a meditação é muito especial. Nós temos aqui que a meditação é libertar a mente de toda desonestidade. O pensamento gera desonestidade. O pensamento, no seu esforço para ser honesto, é comparativo, faz comparações e, portanto, ele é desonesto quando ele tenta ficar fazendo comparações. Meditação é o movimento dessa honestidade no silêncio. Então, essa é uma das várias fantásticas explicações de Krishnamurti sobre a meditação. Uma delas que eu aprecio muito quando ele fala da questão da meditação sobre o amor e ele tenta definir o amor e ele fala do quanto que o amor é algo que nos aproxima do divino através do silêncio, né? Dessa forma honesta de nos perceber. Então eu espero que eu tenha despertado em você a curiosidade de estudar Krishnamurti. Eu espero que eu tenha ressaltado contigo a importância de perceber que o caminho é um caminho de prática pessoal e mergulho interior, que a adoração, fazer parte de grupos, seitas, a busca de fama, popularidade, likes e curtidas, esse é algo que não vai levar você a uma condição mais elevada, uma condição maior de entendimento. Vale a pena estudar os livros de Krishnamurti. Assim como meus professores me indicaram e esses livros impactaram na minha visão de mundo, eu tenho certeza que vai ajudar nos processos e no seu desenvolvimento. Tá bom? Grande abraço e, se puder, aproveita, curte, segue o canal, porque temos sempre ótimos materiais para o seu desenvolvimento. Um abraço, até mais.